Meu nome é Silvério Braga, tenho 52 anos e desses 29 eu passei no asfalto. Rodo o Brasil de ponta a ponta, mas sempre que posso, evito certos trechos. Principalmente depois do que vivi numa sexta-feira 13, há uns 4 anos, quando fazia o trecho da BR-116 entre Muriaé e Além Paraíba, em Minas Gerais. Era por volta das 2h30 da madrugada. Tava chovendo miúdo, aquele chuvisco chato que embaça o para-brisa e engana a visão. Eu tinha feito uma entrega em Leopoldina e estava voltando vazio. A estrada estava um breu só, sem movimento nenhum. A luz dos faróis parecia ser engolida pela névoa. No KM 306, tem uma ponte antiga sobre o Rio Glória, estreita, de concreto, mal iluminada. Quando me aproximei dela, vi algo estranho. Um vulto parado no meio da ponte. Reduzi o farol alto e aí vi claramente. Era um menino, uns 8, 9 anos no máximo, de shorts e camiseta branca, encharcado, completamente parado no meio da pista. Ele não acenava, não pedia ajuda, só me encarava. Freiei bruscamente, quase bati o caminhão na mureta lateral. Pulei da cabine e corri até ele preocupado. Gritei: "Ô menino, o que você está fazendo aqui a essa hora?" Mas quando cheguei a 2 metros, ele desapareceu. Assim, evaporou na minha frente. Fiquei ali parado, sem reação. O rio corria por baixo, barulhento, e a neblina começou a ficar mais densa. Voltei para o caminhão com o coração acelerado. Entrei na cabine, liguei o motor e quando olhei pelo retrovisor, ele estava lá de novo, sentado na beira da estrada, olhando para mim. Não sabia se era real ou se minha cabeça estava pregando peça. Comecei a andar, devagar. Passei por ele, tentando não olhar diretamente, mas não teve jeito. Pelo espelho lateral, vi que ele me acompanhava, como se estivesse correndo junto ao caminhão, só que sem mexer as pernas, flutuando. Aos poucos ele sumiu de novo. O rádio da cabine chiava, uma interferência esquisita, e comecei a sentir um cheiro estranho no ar. Um cheiro de rio, de água parada, de mofo. Um frio subiu pela minha espinha. Cheguei em Além Paraíba quase ao amanhecer, pálido. Um frentista viu minha cara e perguntou se eu estava passando mal. Contei o que tinha acontecido. Ele ficou calado por uns segundos e depois disse: "Você viu o menino da ponte? Já ouvi isso antes. Dizem que ele morreu afogado ali nos anos 90. O ônibus escolar caiu da ponte. Morreu só ele. E toda sexta-feira 13 ele aparece, esperando alguém salvar ele. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu vi aquele menino. Vi e senti. E nunca mais passei por ali em noite chuvosa. E se você que está ouvindo isso agora, algum dia rodar por essa estrada numa sexta-feira 13, não pare, nem olhe pelo espelho. Meu nome é Rômulo Ferreira. Tô na estrada desde os 19 anos. Hoje tenho 47. Já vi de tudo nesse país. Chuva que arranca a ponte, carreta tombada, acidente onde a alma parece ainda ficar pairando no ar. Mas o que eu vivi naquela sexta-feira, 13 de agosto, mudou minha vida. Nunca mais fui o mesmo. Era quase meia-noite quando eu estava subindo a serra da BR-262, entre Ibatiba e Manhuaçu, carregado de café, descendo para o Espírito Santo. O rádio estava chiando e o sinal de celular já tinha sumido fazia quilômetros. Eu estava cansado, as pálpebras pesadas e o volante tremendo por causa da suspensão antiga da minha Scania. Foi aí que avistei um posto à frente. Não lembro de ter visto ele antes naquele trecho, e olha que já passei ali dezenas de vezes. A placa estava meio enferrujada, mas dizia em letras apagadas:
Posto Estrela da Serra, 24 horas. Resolvi parar. Tomei um café ralo, paguei num caixa antigo, onde a moça nem olhou na minha cara. O ambiente era silencioso demais. Sem rádio, sem televisão. Só o som do relógio de parede e o tic-tac dos meus passos no chão de cimento gasto. No banheiro, a luz piscava. Lavei o rosto, me olhei no espelho. E ali começou. Juro por tudo, o reflexo não era meu. Era uma versão de mim, mais velha. O rosto pálido, os olhos fundos, um machucado na testa. E o reflexo não acompanhava meus movimentos. Ele me encarava como se quisesse avisar algo. Saí dali num pulo. Entrei no caminhão sem olhar para trás. E quando dei a partida, o marcador de combustível estava no vermelho. Mas eu tinha acabado de abastecer. Tentei sair com o caminhão e... nada. O motor tossiu e morreu. Desci, fui procurar alguém no pátio e não tinha mais ninguém. Nem a moça do caixa, nem frentista, nem outro caminhão. Nada. O posto parecia abandonado. A luz da lanchonete estava apagada. O letreiro desligado, tudo cercado por um silêncio sepulcral. E foi aí que eu ouvi um sussurro atrás de mim. Você não devia ter parado. Virei num impulso, mas só vi o vulto de um homem parado ao lado da bomba de diesel. Vestia macacão, o rosto coberto por uma sombra. Quando dei um passo, ele sumiu. Corri de volta para a cabine, trancado. E ali fiquei, por mais de 1 hora, com o motor morto, ouvindo sussurros do lado de fora o tempo todo. Palavras embaralhadas, como se várias vozes estivessem tentando me enlouquecer. Quando amanheceu, acordei com o sol batendo no rosto. Como assim acordei? Eu não lembro de ter dormido. O motor ligou como se nada tivesse acontecido. O posto ainda estava ali, mas velho, coberto de mato, com as janelas quebradas e telhado caindo. Como se tivesse abandonado há anos. Na primeira cidade que encontrei, contei isso para um borracheiro. Ele ficou branco, disse que aquele posto pegou fogo nos anos 90. Morreu gente lá, inclusive um caminhoneiro que dormia na cabine enquanto abasteciam. Nunca reconstruíram. Desde aquele dia, nunca mais parei em posto que não conheço. E se você estiver ouvindo isso, eu só te digo: na estrada tem lugar que não quer ser lembrado. E tem parada, que é feita para prender a alma de quem parou antes. Eu me chamo Ednaldo, mas na estrada todo mundo me chama de Naldo. Sou de Goiânia, rodo há mais de 20 anos, sempre fazendo norte e sul com carga fechada. Nunca fui homem de acreditar em lenda nem em assombração, mas depois daquela sexta-feira 13, eu penso 2 vezes antes de rir de certas histórias. Era agosto. Tinha pego uma carga de eletrodomésticos em Aparecida de Goiânia para levar até Araguaína, no Tocantins. Tudo tranquilo até chegar no trecho entre Uruaçu e Gurupi. O céu já estava com aquela cara estranha, pesado, sem estrela, mas também sem chuva. Uma escuridão grossa, como se o breu tivesse peso. Eu rodava desde as 5 da manhã. Então, por volta das 9 da noite, resolvi procurar um canto para parar e cochilar 1 hora. Foi quando vi uma entradinha de terra com uma placa de madeira meio torta. Sítio Boa Esperança, 2 quilômetros. Pensei, é sossegado, deve ser propriedade particular, mas se tiver alguém, peço só para parar no terreiro um pouco.
Entrei devagar, passando por um túnel de árvores, sem sinal, sem rádio, só o barulho do motor. Quando cheguei, vi uma casa simples, luz fraca na varanda e um senhor sentado numa cadeira de balanço. Desci, expliquei. Ele só acenou com a cabeça. Não falou nada, só apontou para o lado da casa como se dissesse: "Pode parar ali." Parei, puxei o freio e cochilei. Mas aí, acordei do mesmo jeito que cheguei. Era como se nada tivesse passado. A mesma escuridão, o mesmo velho na cadeira, na mesma posição. Achei que tinha dormido só 5 minutos. Olhei o celular, 23h15. Aí, a coisa ficou estranha. Liguei o caminhão para ir embora e voltei exatamente para o mesmo lugar. Como se a estrada de terra me jogasse de volta, não importa a direção que eu virasse. Tentei 3 vezes. A mesma sequência. Passava pelas árvores e quando achava que ia sair na BR-153 de novo, eu voltava para o mesmo lugar, para o mesmo velho, para o mesmo relógio parado no painel. Na terceira vez que tentei sair, o velho falou pela primeira vez. Não é hora de ir ainda. Aquilo gelou minha espinha. Tentei forçar o motor, dar ré, pisar fundo. Nada funcionava. O painel começou a piscar, a luz interna acendeu sozinha e o rádio, que estava desligado, começou a tocar uma música que eu conhecia bem, Chora, Viola, que minha mãe ouvia quando lavava roupa em casa, mas a fita estava com a voz distorcida, lenta. Parecia um disco arranhado dos infernos. Saí correndo da cabine, gritando. Quando olhei para o velho, ele já não estava mais na cadeira. A porta da casa estava aberta. Dentro, uma fotografia em preto e branco, em cima da mesa, comigo nela. Mais novo, ao lado de 2 homens e uma mulher, gente que eu nunca vi. Entrei em choque, me escondi na boleia e chorei. Apaguei. Quando acordei, era de manhã e eu estava parado no acostamento da BR-153. Pensei que fosse um sonho, mas no porta-luvas tinha a fotografia, a mesma. Mostrei para um colega de estrada meses depois e ele falou: "Rapaz, esse velho aí parece com um senhor que morreu em 1998 naquele trecho. A família dele tinha um sítio por ali. Desapareceu misteriosamente, nunca encontraram." Desde aquele dia, nunca mais entrei em estrada de terra que não conheço. E toda sexta-feira 13, eu sinto como se alguém ainda me observasse do banco do carona. Às vezes, o rádio liga sozinho e a mesma música começa a tocar. Meu nome é Rogério Lima. Tenho 47 anos e sou caminhoneiro desde os 20. Já vi muita coisa feia por essas estradas do Brasil, mas nada me preparou para o que vivi numa sexta-feira 13, na BR-262, ali perto de Araxá. Era uma viagem simples. Eu tinha carregado uns produtos químicos em Belo Horizonte e ia deixar parte da carga em Uberaba. Tudo normal, rodando tranquilo, caminhão redondo, noite seca. Mas era sexta-feira 13 e quem roda muito sabe que tem trecho que parece amaldiçoado. E a Serra da Saudade ali perto de Ibiá sempre teve fama de esquisita. Eu estava passando por esse trecho por volta das 23h40, ouvindo um CD do Zé Ramalho, quando vi algo que me fez quase travar o freio. Uma mulher no acostamento. Ela estava de vestido branco, longo, cabelos pretos jogados na frente do rosto, parada,
com o corpo meio virado para a pista. Por instinto, tirei o pé do acelerador. Era perigoso uma pessoa daquele jeito no meio da noite. Achei que podia ter sofrido um acidente ou ser vítima de alguma coisa. Passei devagar. Ela não se mexeu. Olhei pelo retrovisor e vi ela acenando, mas não era um aceno normal. Era um movimento lento, como se estivesse puxando alguma coisa para perto de si. Meu peito apertou. Andei uns 300 metros e parei. Liguei o pisca-alerta. Respirei fundo, peguei a lanterna e voltei a pé, achando que podia ser alguém precisando de ajuda. Mas quando cheguei no ponto exato onde tinha visto ela, nada. Nem sinal, nem pegada no barranco, nada no mato. Como se nunca tivesse estado ali. A estrada estava em silêncio absoluto. Voltei apressado para o caminhão, suando frio. Aí começou o pior. Entrei na cabine, fechei a porta, liguei o farol alto e ela estava parada na frente do caminhão, no meio da estrada, me olhando. Mas agora o rosto estava visível e era uma mistura de tristeza e raiva, com os olhos negros como carvão molhado, a pele muito branca, quase cinza, e os lábios como se tivessem sido costurados e rasgados depois. Ela ergueu a mão e apontou direto para mim. E aí eu juro por Deus, o motor do caminhão apagou sozinho, luzes mortas, painel mudo, eu girava a chave e nada, nem sinal de vida. Fiquei ali, imóvel, preso na boleia, com os olhos fixos nela. E o pior, ela foi sumindo lentamente como fumaça indo para o mato. O motor voltou sozinho 5 minutos depois. Liguei tudo, engatei a marcha e fui embora sem olhar para trás. Só parei de verdade no posto Graal de Uberaba, já com o sol nascendo. Contei a história para um frentista lá, que me olhou sério e falou: "Você viu ela, a noiva. Dizem que morreu ali nos anos 80, indo casar. Sofreu um acidente e ninguém parou para ajudar. Desde então, aparece só nas sextas-feiras 13 e sempre para quem tem coração bom." Aquela frase me arrepiou até o último fio de cabelo. Hoje em dia, toda sexta-feira 13 eu não rodo à noite, nem por dinheiro. A imagem daquela mulher não sai da minha cabeça. Às vezes, quando passo por ali de dia, vejo flores no barranco. E juro, sinto um perfume de dama da noite no ar, mesmo sem ter flor por perto. Meu nome é Marcelo Diniz, caminhoneiro há mais de 25 anos. Já rodei esse Brasil inteiro. Sempre fui de confiar mais no diesel do que em histórias de terror. Mas aquela noite, aquela sexta-feira 13, até hoje me faz suar frio quando lembro. Era uma carga simples. Levava milho ensacado de Sapezal para Campo Novo do Parecis, em plena MT 235. Trecho de chão, meio isolado, pouca civilização. Eram umas 21 horas, já anoitecendo, quando parei para dar um cochilo num recuo de terra perto de um matagal, coisa de 40 quilômetros da cidade. Liguei o pisca-alerta, puxei o freio de mão e encostei. Dormi por no máximo 40 minutos, mas fui acordado por um barulho metálico, tipo algo arranhando a carroceria. Achei que era ladrão de carga, peguei o facão que sempre levo e saí devagar. A estrada estava silenciosa, mas quando fui dar a volta no caminhão, vi. A lona da carga estava rasgada com marcas profundas, como se tivessem passado uma garra, não uma faca. Aí escutei um barulho no mato. Fui até a beira do matagal com a lanterna e vi, de relance, um homem parado,
alto, com um macacão escuro cheio de sangue seco, uma máscara quebrada e um facão enorme na mão. Achei que fosse um doido. Gritei: "Oh, tá precisando de ajuda?" Ele não respondeu, só ficou me encarando. E aí, meu irmão, ele começou a correr, correndo na minha direção como um animal. Voltei para o caminhão tropeçando, tranquei a porta, liguei o motor. Mas quando acendi o farol, ele estava na frente da boleia. E me olhando com ódio. A máscara tinha um buraco no lado esquerdo e o que aparecia por trás parecia um rosto desfigurado, queimado, cheio de cicatrizes. Engatei primeira, joguei o caminhão para o lado e passei por cima do acostamento. Corri o máximo que consegui naquela estrada de chão. Mas ele não sumia. Olhei pelo retrovisor e, juro por tudo, ele estava correndo atrás, no escuro, como se tivesse motor nas pernas. E então, o pior. Encontrei outro caminhão parado na frente. Estava atravessado na pista, luz de posição piscando. Desviei com dificuldade e vi a cena que me fez vomitar no volante. O motorista estava dentro da boleia, com a cabeça separada do corpo, encostada no vidro do lado de fora. Ali eu entendi, não era um homem. Aquilo era uma entidade, um espírito assassino, um demônio do asfalto. Consegui chegar em Campo Novo do Parecis, todo sujo de vômito e suor. Falei com a polícia, mas quando voltaram ao local com a guarnição, não havia caminhão nenhum atravessado, nem corpo, nem marca de sangue, nem rastro. Só encontraram o rasgo na minha lona e marcas profundas de facão na lateral da cabine. Os policiais disseram que naquela região já haviam sumido 4 motoristas em noites de sexta-feira 13, nos últimos 10 anos. Todos sozinhos, todos no trecho do Matagal. Depois disso, eu mudei de vida. Nunca mais rodo em sexta-feira 13. E se me chamam de medroso, eu apenas digo, tem coisa que é melhor deixar quieta, principalmente na estrada. Me chamo Oswaldo Tavares, caminhoneiro desde 2001. Já vi muita coisa nessa vida, já enterrei amigo, já encarei enchente e até assalto em ponte, mas nunca imaginei que iria presenciar o que presenciei naquela sexta-feira 13, no meio da BR-319. Para quem não conhece, a BR-319 liga Manaus a Porto Velho, um dos trechos mais isolados do Brasil. Quilômetros e quilômetros de floresta fechada, sem sinal de celular, sem alma viva por perto. Eu estava descendo com uma carga de óleo vegetal de Humaitá para Porto Velho. Era começo da noite, perto das 19 horas. O trecho estava seco, graças a Deus, e a viagem ia bem. Só que comecei a sentir um mal-estar esquisito, uma tontura súbita, enjoo, um peso nas costas. Então vi uma placa velha enferrujada indicando posto 13, 2 quilômetros. Nunca tinha visto esse posto ali, nem nos outros fretes, mas como eu estava passando mal, resolvi ir. Chegando, vi o tal posto. Pequeno, antigo, mas iluminado. Um frentista solitário, jovem, limpando o vidro da bombinha. Parei, desci. Ele me cumprimentou com um sorriso amarelo e disse: "Tá precisando descansar, né, seu Oswaldo?" Aquilo me travou. Eu não tinha dito meu nome. Perguntei como ele sabia e ele só riu, como se fosse normal. Achei que podia ser um conhecido de rede social, sei lá. Ele me indicou um quarto no fundo do posto.
Disse que os caminhoneiros podiam descansar lá de graça. Eu aceitei. A cabeça doía muito. Dormi rápido. Acordei no escuro, total, sem luz, sem barulho de gerador, sem farol de carro passando. Levantei e saí do quarto. O posto estava em ruínas, sem telhado, as bombas caídas, as paredes cobertas de mato e fungo, como se ninguém passasse por ali há anos. E o pior, tinha marcas de sangue seco no chão, pegadas que iam e vinham, como se alguém arrastasse corpos. Corri de volta para o caminhão, mas ele não estava mais lá. No lugar tinha um caminhão idêntico ao meu, com a frente totalmente destruída e o vidro lateral coberto de sangue. E quando me aproximei, vi o corpo de um caminhoneiro dentro da cabine, a cabeça pendurada para o lado de fora, presa por um fio de músculo. E no banco do passageiro, um facão cravado no banco e uma máscara rachada. O mesmo tipo de máscara dos filmes antigos, branca, com rachaduras no lado esquerdo. Ouvi um barulho atrás de mim. Virei. Ele estava lá, alto, pesado, com a mesma máscara do banco e com o facão sujo de sangue. Eu corri, me embrenhei no mato, me arranhei todo. Só parei quando vi a luz de outro caminhão vindo na pista. Corri para o meio da estrada, gritei, fiz sinal. O motorista parou assustado. Me levou para Porto Velho sem acreditar na história. Dias depois voltei à BR-319 com um fiscal da PRF e mais 2 colegas caminhoneiros. O tal posto 13 não existia, nem no Google Maps, nem em nenhum registro da ANP, nada. Mas na beira do mato, um deles achou uma coisa que me fez chorar de nervoso. A máscara, a mesma máscara, coberta de barro e com cheiro de mofo e cravada nela, um facão. Nunca mais viajei numa sexta-feira 13. E deixo aqui o aviso. Se você estiver descendo a BR-319 e ver uma placa escrita Posto 13, não pare. Mesmo que você ache que precisa. Mesmo que seu corpo diga que está cansado. Porque talvez quem esteja cansado seja você mesmo. Para sempre. Meu nome é Rodrigo Santana, caminhoneiro há mais de 18 anos, sempre rodando pelo Norte e Nordeste. Já cruzei a Transamazônica dezenas de vezes. Conheço os buracos, os atoleiros e até onde o mato esconde onça. Mas naquela sexta-feira 13, o que o mato escondeu foi muito, muito pior. Era fim de tarde quando deixei Altamira rumo a Lábrea. Carga leve, só caixas plásticas vazias. A estrada estava seca, mas com muito barro solto. Meu rádio chiava com uma interferência estranha, como se alguém sussurrasse meu nome, mas achei que era coisa da minha cabeça. Depois de algumas horas, vi algo incomum. Um grupo de caminhões parados no acostamento, todos com pisca-alerta ligado. Estranhei porque a estrada ali é perigosa demais para parada coletiva. Quando fui passar devagar, vi que não tinha ninguém dentro dos caminhões, todos abertos, motores ainda quentes. Desci, curioso, e ouvi um som vindo da floresta. Um tipo de canto tribal, abafado, repetitivo, e uma luz alaranjada entre as árvores. Contra minha razão, entrei alguns metros no mato para ver o que era. E lá estava, uma clareira redonda, no meio da floresta fechada, com uma fogueira acesa e várias figuras encapuzadas em volta, em silêncio. Um homem nu no centro, amarrado, com cortes no corpo formando o número 13. Congelado, dei um passo para trás e pisei em um galho seco. Eles ouviram.
As cabeças viraram ao mesmo tempo. Não falaram nada, mas um deles apontou para mim, alto, forte, com um facão imenso na mão e o rosto coberto por uma máscara de couro costurado com arame. Corri como nunca. Quando cheguei no caminhão, ele não ligava. A chave girava, mas o motor nem sinal. Foi aí que vi pelo retrovisor. Um deles estava na boleia comigo, atrás de mim, parado, respirando alto. Gritei, pulei da cabine e rolei no barro. Corri mata adentro, me escondi numa vala. Fiquei lá por horas, até o amanhecer. Só voltei para a estrada quando ouvi um comboio passando e pedi socorro. A PRF achou os caminhões abandonados, mas nenhum dos motoristas, nem sangue, nem sinais de luta, nada. Me levaram de volta para Altamira, onde fui atendido com sintomas de choque e desidratação. Tentei contar o que vi. Ninguém acreditou, mas no dia seguinte, um outro caminhoneiro apareceu, dizendo que tinha passado pelo mesmo lugar na noite anterior e jurava que a clareira simplesmente não existia. Mas ao abrir a carroceria dele, encontraram algo. Um facão, sujo, com pelo e carne apodrecida presa na lâmina. Eu nunca mais dirigi em sexta-feira 13. E desde aquele dia, toda vez que fecho os olhos, eu ouço aquele canto estranho, como se ainda estivessem me chamando, me esperando voltar. Porque naquela clareira, no coração da floresta, ninguém escapa se for escolhido. Meu nome é Ivan Couto. Trabalho com carga refrigerada, transporte noturno, sempre preferi dirigir de madrugada. Menos trânsito, menos calor. Mas desde o que vivi numa sexta-feira, 13 de junho de 2019, nunca mais saí da garagem nesse dia. Era por volta de 1h da manhã. Estava passando perto de Centralina, na BR-153, uma área com poucas luzes e muito acostamento vazio. Eu ouvia música baixa, tomando um café velho de garrafa. Foi quando vi um farol vindo pelo retrovisor. Achei normal, até perceber que o caminhão que se aproximava tinha os faróis acesos, mas nenhum som de motor. Estranho, mas segui. Ele emparelhou do meu lado. Era um Scania 113H, azul escuro, cabine alta, completamente limpo, mas com a cabine escurecida por dentro. Não dava para ver o motorista. Nenhum movimento, nenhum aceno, só a presença. Pisou fundo e me ultrapassou. Beleza. Mas o estranho foi que uns 15 minutos depois, lá estava ele de novo, atrás de mim. Mesmo caminhão, mesmo silêncio, mesmo farol. Ultrapassou. Sumiu. Joguei o caminhão pro acostamento, travei a porta e apaguei os faróis. Peguei o celular, sem sinal. Esperei. Por uns minutos, silêncio total. Nenhum veículo, só o som do mato. Até que ele parou na minha frente, de ré. Faróis apagados, só o ronco do motor que agora eu conseguia ouvir. Um som abafado, como se saísse debaixo da terra. Ele ficou lá, parado. E então a buzina, longa, alta, arrancando minha alma pelo ouvido, como se anunciasse algo. Quando tive coragem de olhar de novo, ele havia sumido. No dia seguinte, levei o caminhão direto para manutenção. O mecânico disse que meus freios estavam gastos de um jeito que só acontece quando alguém pisa fundo dezenas de vezes. Mas o que me fez parar de dirigir às sextas 13 foi o que aconteceu meses depois. Eu postei sobre isso num fórum de caminhoneiros. Contei tudo, pedi para saber se alguém já tinha visto esse Scania azul. Um cara de Uberlândia me chamou no privado e perguntou: "Você viu a caveira pintada no paralama dianteiro esquerdo?"
Eu nunca contei esse detalhe para ninguém, porque quando o caminhão passou por mim da última vez, ele estava tão perto que eu vi uma caveira com o número 13 desenhado na testa. Ele me mandou um áudio com a voz tremendo. Esse caminhão é o mesmo que matou meu irmão em 2001. Ele dormiu no volante e foi prensado por um Scania 113 azul. Só que nunca acharam esse caminhão. Ele desapareceu da estrada como se nunca tivesse existido. Hoje, toda sexta-feira 13, eu recebo uma ligação de número desconhecido. Não falo nada, só escuto a buzina. A mesma, longa, como se ainda estivesse atrás de mim. Me chamam de Jefão. Rodo estrada há mais de 20 anos, principalmente no eixo Belo Horizonte-Juiz de Fora. Nunca fui de acreditar em assombração. Até aquela sexta-feira 13, em que estacionei meu caminhão numa área de escape, no quilômetro 617 da BR-040. Era final de tarde e começou uma garoa fina, o suficiente para eu não querer arriscar continuar morro abaixo. Vi um espaço de escape com brita fofa e uma entradinha de terra batida que dava para uma clareira escondida. Achei um bom lugar para dar uma cochilada e tomar um café no fogareiro. Eu mal sabia que ninguém volta igual dali. Enquanto fazia o café, chegou outro caminhão. Um cara desceu e acenou. Gritou: "Ô, parceiro! Também encostou por causa da curva ali embaixo?" Ele veio andando, acendeu um cigarro e se sentou na roda traseira do meu bruto. Conversa vai, conversa vem, ele me perguntou: "Já viu ela?" "Ela quem?" perguntei. Ele não respondeu, só encarou o mato. O silêncio caiu de um jeito que me incomodou. Quando fui olhar de novo para ele, ele tinha sumido. Pensei que talvez tivesse ido mijar. Esperei. Nada. Me levantei, procurei com a lanterna. Só achei o cigarro ainda aceso no chão. Voltei para o caminhão e tentei dormir. Mas aí começou o barulho. Primeiro como se alguém andasse sobre o teto do caminhão. Depois, batidas leves no vidro da cabine. Quando olhei pelo retrovisor, uma mulher estava em pé do lado do meu caminhão, olhando fixo. Pele branca, cabelo escorrido molhado e os pés descalços na brita afundada sem deixar marca. Abri os olhos de susto e estava dia. Pensei, foi só um pesadelo. Liguei o rádio PX, pedi um 1010, silêncio total. Desliguei, dei partida no caminhão e o pior começou ali. Ao tentar sair da área de escape, a estrada parecia a mesma, mas nunca acabava. Eu andava, passava por uma placa de Congonhas 18 quilômetros, entrava numa curva e a mesma placa aparecia de novo. E de novo. Na terceira vez, olhei pelo retrovisor. A mulher corria atrás do caminhão com as mãos abertas, com os dedos esticados como garras, os olhos pretos, sem pálpebras, sem piscar. Joguei o caminhão no acostamento e desmaiei. Acordei horas depois com uma viatura da PRF me batendo no vidro. "Motorista, tá tudo bem? Como você veio parar aqui? Essa área está interditada desde 2006. Teve um deslizamento e ninguém mais usa." Expliquei o que vi. Um dos policiais, o mais velho, ficou quieto e só disse: "Você deu sorte. Meu primo morreu aqui. Disseram que ele dormiu ao volante. Mas quando abriram a cabine, o corpo estava no banco do carona. O banco do motorista estava seco." Desde então, nunca mais parei naquela estrada. E toda sexta-feira 13, recebo uma notificação estranha no GPS. Você chegou ao seu destino. Mesmo estando a 400 quilômetros de lá.
Me chamam de Cacau, sou do interior de Rondônia. Já fiz muito frete naquela imensidão da BR-319. Lugar isolado, estrada que some na selva, sem sinal, sem apoio, só Deus mesmo. Mas naquela sexta-feira 13, parecia que nem Deus estava ali. Estava levando uma carga de madeira serrada de um madeireiro de Humaitá para Manaus. Era um contrato bom, mas cheio de exigência. Diziam que eu não podia parar, não podia abrir o baú e tinha que passar por um caminho alternativo, perto de uma tal Vila São Jerônimo que nem no Google aparecia. Fui seguindo o GPS que me deram, um modelo antigo, preso com fita isolante. Quando passei do marco 180, a estrada virou barro puro, com neblina pesada, e de repente entrei num trecho que não reconhecia. Árvores fechadas, placas enferrujadas e um cheiro podre no ar. Um nevoeiro invadiu a cabine. Abri os faróis auxiliares e vi uma placa caída. Bem-vindo a São Jerônimo, terra sagrada. De sagrado ali não tinha nada. As casas estavam podres, janelas lacradas com madeira, cruzes riscadas com tinta vermelha nas portas. Vi crianças olhando por frestas, mas os olhos eram pretos demais, sem brilho, sem alma. Continuei, e foi aí que vi um caminhão igual ao meu, vindo na contramão. Mesmo modelo, mesma cor, mesmo adesivo no para-brisa. Parei, desci, fui até ele. A cabine estava vazia, mas o motor ligado. Quando olhei no retrovisor interno, vi eu mesmo, sentado ali, dirigindo. Mas eu estava do lado de fora. O outro eu me encarou com olhos brancos. Sorriu com a boca cheia de terra e murmurou: "Já chegou sua vez, Cacau. A carga precisa ser entregue. A vila nunca deixa ir embora." Corri de volta, liguei o meu caminhão e acelerei como um louco. O barro engolindo os pneus, o céu escurecendo, o rádio ligou sozinho. 13 de setembro de 1991. Cacau nunca retornou da estrada. Se alguém ouvir isso, não pare em São Jerônimo. Desde então, meu caminhão nunca mais foi o mesmo. O GPS ainda tem o trajeto da vila salvo, mas eu nunca salvei nada. E toda sexta-feira 13, recebo um aviso no painel. Nova rota detectada, São Jerônimo.